Fala traders, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer uma videoaula completinha sobre testes de ofertas e testes de demanda, tá? Que é uma estratégia que eu amo utilizar dentro do mercado financeiro. É um conteúdo um pouquinho para intermediário, para avançado. Lembrando que aqui tá só as videoaulas gratuitas. Se você quiser um conteúdo completo, com gatilhos de entrada, com tudo explicado perfeitamente, né? Porque aqui eu vou explicar só algumas coisas. Eu recomendo que você faça meu curso. Além do curso, você ganha 1 ano de mentoria comigo. É baratinho. O link está aqui na descrição. E agora vamos aprender um pouco mais aí sobre testes de oferta e demanda. Uma ótima estratégia que eu utilizo todos os dias, tá? No meu operacional. Bom, pessoal, é sempre importante primeiro a gente aprender na teoria, né? Por que certa estratégia acontece. A teoria é muito importante para nós entendermos a mentalidade, né, do player institucional, do big player, quando ele está operando. E aqui nós vamos entender por que o mercado ele faz os testes de oferta e os testes de demanda. Bom, a primeira coisa, né, que o mercado ele faz o teste, né, a primeira opção é para ele medir o volume da região de testes. E a gente vai entender melhor o processo, né, dessa medição de volume. Bom, galera, o primeiro motivo, né, para o mercado fazer o teste de oferta ou o teste de demanda é justamente a medição de volume. Por que o player institucional ele faz os testes? Geralmente, quando ele vai testar uma região, ele faz o teste daquela região para saber como está o volume, para sentir o mercado, né? Então, se ele for fazer o teste numa linha vermelha, numa linha branca, servindo como resistência, ele vai ver como é que está a oferta daquela região. Então, se tiver muito volume, o que o institucional faz? Ele não faz o rompimento daquela área, porque se ele fizer o rompimento, ele vai ter que gastar muito dinheiro, e aí para zerar a posição dele, ele não vai conseguir zerar, porque ele vai ficar posicionado em muitos contratos, ele vai ficar no que a gente chama de acumulado, né, com acumulação de contratos. E ele faz esse tipo de movimento no mercado lateral. Eles têm dinheiro para fazer o rompimento? Tem, porém, eles não operam dessa forma. Se ele fizer o rompimento logo daquela região que não for a lateralidade, ele vai ficar comprado, né? Ele vai ficar com muitos contratos comprados e ele não quer ficar com bastante contratos comprados, que ele vai ter dificuldade de zerar esses contratos. Então ele vai lá, faz o teste, mede o volume daquela região, sem entrar muita oferta, né? No caso de uma região como resistência, sem entrar muita venda, vai interferir os vendedores, ele vai sair daquela região, se ele ainda tiver interesse naquela região, ele vai voltar para fazer um reteste, mas geralmente nos primeiros toques, nos primeiros testes, quase sempre vai entrar volume defendendo e é muito difícil o mercado dar continuidade no rompimento, tá? A maioria das vezes ou vai falhar no rompimento ou não vai chegar a romper. Quase sempre entra volume de defesa nesses testes. Bom, pessoal, depois do mercado fazer a medição do volume, ele faz o teste justamente para tirar o volume que ele encontrou naquela região e a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse processo de tirar volume. Bom, depois do mercado fazer o teste, né? Depois do mercado ir lá, fez o teste, encontrou o volume defendendo aquela região, ele vai fazer justamente tirar o volume daquela região. Como ele tira o volume? Indo realizar outro teste. No primeiro teste, no caso de uma resistência, entrou volume de venda. Ele voltou, fez o teste de novo, vai entrar volume de venda de novo. Ele faz um pullback, né? Ele cai para quê? Para os vendidos que entraram lá na região do teste zerarem lá embaixo. Então o pessoal que entrou na venda no teste, ele zera os contratos lá embaixo. Quando ele for realizar o teste de novo, já vai ter menos venda, porque os vendidos já zeraram lá embaixo e muito provavelmente não entrarão lá de novo com medo de um rompimento. Então ele sabe disso, ele volta lá, faz o teste. Entrou volume de novo, volta, faz o pullback, deixa os vendidos zerarem as posições. Quando fizer um outro teste naquela região, provavelmente vai ter menos volume. Rapaziada, o número de testes que pode acontecer numa região
podem acontecer mais de 5, 6, 7, 8, 9, 10 testes numa região, tá? Mas geralmente acontece entre 3 e 4 testes e depois, muito provavelmente, vem o rompimento. Mas não tem um número exato. Primeiro ele vai testa o volume, depois tira o volume e depois faz o rompimento. Não, não é assim. Ele pode testar quantas vezes ele quiser. E aí vai acusar no volume, se tem volume naquela região de defesa ou se não tem volume naquela região de defesa. Bom, depois dele medir o volume, tirar o volume daquela região, ele vem com o interesse profissional naquela região, que nós vamos entender agora o porquê desse interesse profissional nessas regiões. Bom, depois dele testar o volume, voltou, tirou o volume, aí a gente tem o interesse profissional. Por que o mercado está testando tanto aquela região, né? Por que será que o institucional sempre coloca o preço naquela região? Porque ele tem interesse naquela região. Então, se ele está sempre testando, é porque ele quer fazer o rompimento daquela região. Se você vê mais de 2, 3, 4 testes, é porque quase certeza o mercado vai para romper aquela região. Podem olhar no gráfico de vocês, que geralmente quando tem muito teste no suporte de extensa, o gráfico na maioria das vezes faz o rompimento. Então ele tira o volume, quando ele volta para fazer o teste de novo, ele vê que não tem volume de venda atrapalhando no rompimento de compra de uma região de teste servindo como resistência, né? Então ele vê que não tem mais defesa dos vendidos naquela região e ele faz o rompimento a favor de uma tendência de alta, né? Um rompimento a favor da compra, no caso de um teste de oferta. No caso de um teste de demanda é o inverso, ele faz um rompimento para baixo, mas as etapas são as mesmas. Ele vai, testa o volume, tira o volume e faz o rompimento. Então, quando você vê um teste sem volume, sem defesa, muito provavelmente o mercado, né, o interesse profissional vai ser no rompimento e provavelmente vai haver um rompimento. Gente, lembrando que tem como a gente antecipar rompimentos utilizando teste de oferta e demanda. Porém, esse é um conteúdo que vai estar exclusivo apenas no curso, tá? Eu não vou ensinar na videoaula gratuita. Então, se você quiser aprender a antecipar rompimentos, que é uma estratégia que eu utilizo muito aí quando eu estou operando de manhã em live, recomendo que você adquira o curso, tá? Para entender tudo sobre teste de oferta e demanda. Bom, agora vamos entender aqui no papel, tá? Como é que funciona um teste de demanda. Nota que aqui nós temos o mercado seguindo a linha de tendência de baixa, então o mercado ele está vindo numa tendência de baixa com topos e fundos menores. Porém, notem que aqui na linha vermelha que nós traçamos, o mercado ele não consegue romper. E essa linha vermelha, tá? É a famosa linha vermelha que nós traçamos no gráfico, tá? Todos os dias lá nas lives, né, que eu faço de segunda a sexta, eu traço essas linhas vermelhas e quase sempre, né, cerca de 80 a 90% das vezes o mercado vai testar essas regiões. Então notem que aqui nós temos 3 testes, né, que o mercado fez nessa região. E a gente viu lá anteriormente que o mercado faz os testes justamente para sentir o volume dessa região, né? Então aqui no primeiro teste ele sente o volume da linha vermelha, acaba defendendo, né? E na maioria das vezes vai haver defesa mesmo na linha vermelha, então é muito comum ter 3, 4, 5, até mais de 5 testes em uma linha vermelha ou numa linha branca, naquelas regiões de liquidez que a gente sabe que a gente tem que esperar os testes. Então no primeiro teste ele vai sentir o volume daquela região, sentiu, entrou o volume de demanda. Quando a gente fala demanda, nós estamos falando de movimento comprador, demanda é igual a compra, oferta igual a venda. Então, o primeiro teste ele acha a demanda, ele acha o volume de compra, defende, acaba voltando lá para cima, toca no topinho da LTB, volta para testar de novo, agora ele já volta para tirar o volume dessa região, testa de novo a LTB, e no terceiro movimento, com interesse profissional, ele faz um repique e o rompimento, né? O terceiro teste ele já mostra o interesse profissional, já viu que aqui não tem mais tanto demanda quanto tinha antes, e aí ele vem para fazer o rompimento, né? O que é mais interessante, depois do rompimento, quase sempre ele vai voltar para fazer o teste na região que foi rompido, que a gente também chama de fechamento de gap de rompimento. Mas na maioria das vezes ele vai fazer esse teste e aqui no caso já vai ser um teste de oferta. Então a linha vermelha
que foi rompida como suporte acaba virando resistência, e como é região de teste, o institucional vai ver como está a oferta ou ainda como está a demanda na região da linha vermelha. Nós tendo demanda, viu que a oferta é maior, ele dá continuidade ao movimento do teste, né? Ao movimento de venda a favor da tendência e do rompimento ali da linha vermelha. Bom, pessoal, no teste de oferta nós temos literalmente o inverso do teste de demanda, né? Em vez de ele testar a compra de uma região em um suporte, ele vem para testar a venda de uma região numa resistência. É que nós temos o mercado seguindo uma LTA, uma linha de tendência de alta, em uma tendência de alta com topos e fundos cada vez maiores, e acontece a mesma coisa que aconteceu lá no teste de demanda. Gente, o ideal é sempre a gente entrar a favor dos testes, tá? Então sempre entrar na defesa dessas regiões, tá? É muito difícil a gente antecipar o rompimento. Tem como antecipar o rompimento em testes, porém, isso é um conteúdo mais avançado que a gente ensina no curso. Então, se você quiser ter um aprofundamento maior sobre todas as estratégias que tem aqui no canal, eu recomendo que você faça o curso junto com a mentoria, que vale muito a pena. Então aqui ele veio para testar o volume da região. Aqui no teste de oferta, quase sempre os primeiros testes entra volume, então quase sempre vai ter defesa. Ele volta, segue LTA, faz o teste de novo já para tirar a oferta daquela região. Então os vendidos que entraram anterior já não entram tantos aqui nesse teste, então a oferta já fica menor. Ele volta com o movimento de vendido, os vendidos zeram os contratos aqui embaixo. Quando ele vai fazer o terceiro teste, ele já nota que não tem oferta. E aí ele faz um repique, um pullback e o rompimento a favor da tendência, né? A favor da LTA, da linha de tendência de alta. E também o mercado estava numa tendência de alta. Ele faz um rompimento a favor da compra. E aí a linha vermelha, que era resistência, vira suporte, vira ponto para ele fazer um teste na linha vermelha, agora servindo como suporte. Muito provavelmente, como já teve interesse profissional na compra, o profissional defende nesse teste. Ele acha, né, ele coloca demanda, coloca volume para defender no teste aqui do rompimento e depois dá continuidade ao movimento de alta, né? A mesma coisa que o teste de demanda, só muda a direção do mercado. Em vez de ser uma tendência de baixa, no teste de oferta acaba sendo uma tendência de alta. Bom, pessoal, como a gente já viu aqui, né, na teoria para que servem os testes, no papel como realizam os testes, agora nós vamos aprender aí na prática, olhando o mercado, tá? E conferindo os testes de oferta e demanda e também aprendendo sobre os gatilhos de entrada. É um pouquinho complicado da gente entender os gatilhos de entrada, mas se você prestar muita atenção, você vai conseguir pegar direitinho. Bom, pessoal, nós aprendemos no papel, agora vamos aprender com o mercado, tá? Vamos aprender na prática sobre testes de oferta e demanda. Os testes, né, como tem lá as áreas de liquidez, as regiões que a gente tem que operar baseado nessas regiões, aqui eu estou com o exemplo da linha vermelha, tá? Essa linha vermelha aqui, gente, ela é traçada do dia anterior, ó. É dessa velhinha aqui vermelha do dia anterior, ok? Então ela é utilizada no próximo dia. Então notem aqui, a gente já consegue ter vários exemplos de testes nessa linha vermelha aqui no gráfico do dólar. E é justamente, né, o que eu falei para vocês. Aqui nesse caso nós temos o primeiro teste de demanda. Como ele está testando o suporte, a gente tem o teste de demanda, o teste dos comprados. E nota que o teste, ó, ele entrou volume nessa região defendendo, né? Notem essa velhinha aqui vermelha, sem continuidade alguma, já mostrando que se não tem continuidade, muito provavelmente é defesa. Depois o mercado, ó, ele freia com outra velinha amarela, e aí vem uma série de velas brancas sem volume nenhum, já mostrando que muito provavelmente não tem interesse profissional em romper essa linha por enquanto, essa linha vermelha. E o volume que entrou foi total volume de demanda, né? Total volume de compra. Aqui, galera, eu colocaria a minha entrada em cima dessa vela vermelha, tá? Eu já colocaria minha entrada em cima dessa vela vermelha com o stop embaixo da mínima, porque foi a vela que me indicou que tinha defesa dos comprados. Ah, mas eu perdi, não entrei em cima da vela vermelha. Outro bom local de entrada seria
em cima dessa velinha amarela, né? Velinha que demonstra rejeição da linha vermelha e volume de compra. Uma vela amarela comprada, com bastante volume dos comprados, já insinuando que realmente foi defesa de compra. E agora o volume comprador, o volume de alta, vai fazer o mercado fazer um repique. Então o mercado vai, ele faz um pullback e depois ele volta de novo para testar essa linha vermelha, né? Então de novo aqui novamente, ele faz um micro fundo duplo, né? Com essa região aqui desses dois fundos, né? Ele deixa um micro fundo duplo, que é padrão de reversão. Aqui eu já entraria em cima dessa velinha aqui branca, ok? O gatilho de entrada, gente, não tem um gatilho de entrada específico. Você tem que entrar nas velas que você vê que estão defendendo aquela região. Então o mercado fez um microfundo duplo, não rompeu essa linha vermelha, né? Não chegou a romper nem com o corpo, só com o pavio das velas. Você entra comprado, apostando na defesa da linha vermelha. Na maioria das vezes, cerca de 70%, 80%, vai dar certo, tá? Vai defender e o mercado não vai conseguir romper essa linha vermelha. E aí você ganharia, ó, o outro trade. Seria o segundo trade que você ganharia nesse teste. O mercado ele volta aqui novamente, ó, para testar a linha vermelha, né? Aqui ele já volta com várias velas, ó, com bastante pavio, tanto superior como inferior. Mas essas duas velinhas aqui amarelas que tentaram romper a linha vermelha e não conseguiram, já mostram que tinha o quê? Defesa dos comprados. Pessoal, se vocês virem velas com volume, regiões de linha vermelha ou linha branca, fazendo o teste nessas regiões, até mesmo de linha azul, você viu velinha de bastante volume, sem continuidade, muito provavelmente, tá, 90% das vezes vai ser defesa. Então aqui no caso de suporte, vai ser defesa dos comprados. E aí você pode entrar logo após essas velas, viu que veio essas velas, não deu continuidade, entra aqui no fundo ou entra em cima dessas velas. Como essas velas tiveram muito pavio, eu já entraria aqui depois dessa vela amarela, tá? Fechou essa velinha amarela, não deu continuidade, eu já entraria aqui comprado. Ah, mas não entrou nesse movimento. Entra em cima dessa velinha aqui amarela, ó. Em cima dessa velinha amarela, ela foi literalmente testar lá, achou demanda, foi uma vela de compra com volume, entraria em cima dela na defesa, ganharia aqui poucos pontos. Aqui de novo, ó, outro teste com volume. Essa velinha amarela foi uma vela com bastante volume. O mercado não deu continuidade nessa vela. Voltou para subir sem volume e entraria já em cima da vela branquinha aqui, ó, em cima dessa vela branca. Ou até mesmo em cima da vela amarela. Mas essa vela aqui de novo, ó, vela com bastante volume, sem continuidade, confirma compra nessa região. E notem no rompimento. A velinha que veio no rompimento, uma vela azul, totalmente sem volume, né? Olha o volume dessa velinha aqui azul, totalmente sem volume, abaixo aqui provavelmente dos 6.000 contratos. E como foi que eu falei? Se o mercado faz o teste sem volume, o que que acontece? O rompimento. O mercado vai e faz o rompimento, ó, entra bastante volume com essas velas aqui amarelas, né? O mercado testou aqui, não entrou volume, entrou a velinha azul já indicando que não tem volume, o mercado está perdendo a linha vermelha, provavelmente vai romper. Não aconselho que vocês entrem nos rompimentos dos testes, tá? É muito melhor entrar nas defesas, porque ele vai defender muito mais do que uma vez. Às vezes ele defende até 5, 6 vezes, né? Então se você for sempre esperar o rompimento, ele só vem para romper uma vez. Todas as outras vezes ele vai defender. Então o melhor se fazer é esperar um teste e entrar a favor da defesa da região. Aqui notem que ele rompeu, porém aqui no final ele testa de novo, ó, a linha vermelha de baixo com uma velinha de absorção, bastante volume e notem, sem continuidade na venda. E o mercado faz o quê? Começa a subir sem volume, que mostra que a oferta é tão ruim que o mercado está subindo sem volume. Então aqui já identifica que não tinha mais interesse profissional na venda. O teste achou bastante demanda, que foi nessa vela aqui, a amarela, achou bastante compra e a continuidade totalmente sem volume a favor da compra, já mostrando uma fraqueza gigante dos vendidos nessa região. E aí o mercado ele faz o rompimento da linha vermelha com volume e faz um baita de um movimento de alta, né? Um baita de um movimento de alta mesmo. E aqui de novo a mesma coisa.
ele vem para romper a linha vermelha com bastante volume, né? Aqui foi uma vela com bastante volume. Notem que as velas que rompe têm continuidade, porém aqui ele faz o falso rompimento, né? Ele primeiro tenta frear nessa velinha amarela de absorção, que demonstra bastante compra. Aqui ele deu continuidade, porém falhou no rompimento, né? O mercado viu essa vela de volume de parada, essa vela com bastante volume, sem continuidade, demonstrando defesa dos comprados. E o mercado volta a subir de novo sem volume, ó, com várias velinhas azuis, já demonstrando que não tinha interesse profissional aqui, como foi no exemplo ali de trás, né? Que o mercado fez o movimento totalmente sem volume. E aí ele volta para subir, aqui ele faz um reteste, ó, com um padrãozinho arco perfeito, né, uma vela de absorção e uma vela de teste de novo, mostrando que aqui tinha compra. E aqui no teste entraria em cima já dessa velinha aqui branca, que já demonstrou que teria compra no mercado. E aí o mercado vai embora, faz um novo movimento de alta. E lá no finalzinho do dia temos um outro teste, né? Olha em quantos trades está dando essa estratégia de teste de oferta e demanda, tá? De novo, outra velinha com volume sem continuidade, o mercado de novo, ó, subindo sem volume, já entra comprado e ganha aqui no finalzinho do dia. Deixa eu ver quantos pontos foi que deu. Entrando aqui em cima da velinha amarela, ó, ganharia aqui mais de 10 pontos, né? Na verdade, ganharia 10 pontos certinho. Então, pessoal, aqui são exemplos de teste de demanda, tá? Não vou entrar nos exemplos de teste de oferta porque o vídeo irá ficar muito longo. Mas, basicamente, os testes de oferta são testes em resistências, com a mesma coisa, o que muda é a direção do mercado. Então, notem que não tem um gatilho de entrada específico. Você tem que entrar, se ver volume sem continuidade, o mercado subindo, é porque provavelmente vai ter defesa. E aí o stop você deixa sempre embaixo dos fundos, ó. O stop aqui seria aqui, o stop daqui embaixo do fundo, o stop daqui embaixo do fundo, o stop aqui embaixo do fundo, aqui também embaixo do fundo, sempre um stop técnico, embaixo dos fundos dos testes, tá? Então espero que vocês tenham entendido e comecem a olhar no gráfico esses testes de oferta e demanda, porque é uma ótima estratégia. Bom, pessoal, aprendemos na prática, na teoria, como são os testes de oferta e demanda. Aprendemos um pouco mais dos gatilhos de entrada, dos stops. Agora vamos ver uma operação que eu fiz aí utilizando o teste de oferta e de demanda, tá? Vamos ficar aí de olho na operação. Fala, traders, beleza? Pessoal, testes em áreas de liquidez são sempre pontos de controle muito importantes, tá? Para a gente poder operar, seja a favor da compra ou a favor da venda, tá? E no trade que eu fiz hoje, tá? Eu peguei aí um teste de oferta na região de liquidez de duas velas laranjas com bastante volume. O mercado ele deixou uma velinha de volume de parada justamente no teste dessas regiões de liquidez, demonstrando que havia volume de venda. E aí foi fácil surfar o movimento dos vendidos quando, né, o grande player ele entra a favor do movimento. Fala, traders, beleza? Pessoal, estou aqui no gráfico do índice, tá? Irei fazer aqui uma vendinha com 30 contratos. Colocarei meu stop aqui nos 100 pontos para cima, ok? E vou colocar aqui a parcial de 15 contratos, né, também nos 100 pontos de alvo. Pessoal, esse trade aqui, tá, a gente tá tendo primeiramente um rompimento, né, de uma absorção, né, teve uma velinha de absorção que ela fez o teste deste topo anterior, tá, esse topo minoritário anterior. Então o mercado ele rompeu com essa vela grande, né, amarela, que parece ser uma vela de volume de parada, tá? Essa vela de rompimento parece ser uma vela de volume de parada. E aí, o mercado não deu continuidade a ela. Tô achando que vai ser volume de parada. Além disso, o preço também tá testando aquelas velas laranjas ali anteriormente, que foram velas de rompimento, tá? Que entrou também bastante volume. Além de ele estar fechando o gap do rompimento ali da mínima anterior. Então já com todas essas defesas e também com essa possível vela de volume de parada, a gente entrou vendido aqui nesse trade e vamos ver, né, se a gente consegue aí buscar
essa parcela nos 100 pontos. Bom, galera, o mercado acaba de buscar ali a nossa saída parcial. Agora eu vou baixar os 15 contratos que sobraram, vou colocar aqui no 780, que é exatamente onde a gente fez a operação de venda. E agora vamos deixar o mercado ir caindo, né? Ele veio agora com essa vela aí, essas duas velas amarelas que estão sendo velas de interesse, tá? As famosas inside bar, justamente para fazer o teste e quem sabe o rompimento desta média móvel de 80. Bom, galera, o mercado aqui não tá dando continuidade, tá ficando na faixa lateral. Então eu vou acabar encerrando esse trade agora, tá? E ganhando aí pouco mais de, deixa eu ver, pouco mais de 800 reais aí, 300 pontos. Um trade bem simples, né? Volume de parada, testando aí uma região de topo, entrou bastante oferta. Então um trade aí que todo santo dia dá esse tipo de trade dentro do mercado. Bom, galera, chegamos no final do vídeo, né? Foi um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu tentei explicar direitinho aí sobre teste de oferta e demanda. Lembrando que é uma estratégia que todo dia dá gatilho de entrada, tá? Todo dia nas lives pela manhã eu sempre opero e sempre pego testes de oferta e demanda, principalmente nas linhas que eu marco, né? Que são áreas de liquidez. Rapaziada, lembrando que todas as minhas estratégias, elas são utilizadas em áreas específicas, tá? Que eu ensino lá no curso, são as famosas áreas de liquidez, né? As linhas de marcação. Inclusive tem uma videoaula aqui gratuita, que você clicar aqui em cima, você vai ser redirecionado para essa videoaula, que eu mostro algumas das áreas de liquidez, tá? Onde eu sempre espero que as minhas estratégias fiquem lá. Então, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido, coloque em prática tudo que você aprendeu nessa videoaula, tá? Roda os backtests, fica testando no mercado, no simulador, para você começar a pegar esses tipos de trade em teste de oferta e demanda. Fiquem todos com Deus. Se você gostou do conteúdo, deixa um like. Se não for inscrito, por favor, se inscreve, ajuda demais o canal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tamo junto.